Então, gente, como eu falei para vocês, de repente começaram a acontecer coisas novas. Ou seja, o aprendizado, a mudança de sentimento, começou a atrair coisas novas e situações novas. Tinha um grupo, né? Durante esse período, eu participava de vários grupos de estudo, de internet, assistia vídeos e tal, né, no WhatsApp, assistia aulas, palestras, e tinha alguns grupos que eu participava semanalmente de estudos. E teve um deles que, num belo dia, a pessoa que normalmente coordenava aquilo, ela não pôde estar presente, ela me ligou e falou assim: Chico, você pode dar aula para mim hoje? O tema é esse, o PowerPoint está pronto, está aqui e tudo mais e tal. Eu falei, claro, sem dúvida. Né? E aí, eu comecei a dar aula e tudo mais, falei, né, abordamos o tema inteiro, foi super gostoso, as pessoas gostaram da participação, foi muito legal, eu me senti muito ativo, né, fazendo uma coisa que era uma preparação já para o que eu gostaria de fazer, que era dar aulas na parte de espiritualidade, só que aí tinha uma surpresa. De repente, no final, alguém fez uma pergunta que não tinha nada a ver com aquilo que estava sendo falado ali, mas que tinha tudo a ver com a escala Hawkins, que é aquilo que eu estava estudando, preparando o PowerPoint, com algumas coisas que eu estava fazendo para o método Brilhantes. E aí, eu como estava com aquilo pronto na minha frente, eu falei, olha, posso mostrar uma coisa para vocês? Não tem a ver com o nosso tópico aqui, mas eu quero mostrar para vocês. E aí eu mostrei a escala Hawkins rapidamente assim para eles e falei, olha, existe isso, essa mudança. Então eu comecei a falar sobre aquilo. Né? As pessoas adoraram e falaram, puxa, você não pode dar uma aula mais completa para a gente disso? E aí, né, eu marquei para outra semana, para um outro dia, né, para não interferir naquele curso, e fiz uma aula para aquelas pessoas e eles amaram aquilo, adoraram. E aí eu percebi, puxa vida, aconteceu. Naturalmente, sem eu precisar fazer força nenhuma, o tempo chegou e eu comecei a dar as aulas do método Brilhantes. Talvez ainda não estivesse recebendo um valor por aquilo, né, estava começando só a praticar aquelas aulas, mas foi o começo e foi aí que aconteceu. E quando começou foi uma atrás da outra. Existia um outro grupo, né, que eu fazia aulas também, e esse grupo, curiosamente, se chama CEL, né, Centro de Estudos Ultra-Religiosos. E aí foi nesse grupo que a gente estava participando, né, que veio uma outra ajuda do CEL. Eles pediram para eu fazer essa palestra também, eu comentei com eles, também fiz a mesma palestra, né, sobre o método Hawkins, eles também adoraram, já estava com um nível um pouco mais alto, já tinha aprendido com o que eu tinha feito antes, né, com as dúvidas das pessoas, desenvolvi mais ainda. E aí o professor, né, o coordenador de lá chegou para mim e falou assim, Chico, você viaja tanto, né, você faz tanto esses lugares sagrados, religiosos, viagens religiosas, será que você poderia falar para a gente da história das religiões? E nessa época, eu estava justamente fazendo o curso do Bruce Lipton, né, e alguns aprendizados que eu tinha aprofundado dele, desenvolvendo o que mais para frente foi o curso Evolução da Crença. Né? E aí eu comecei a desenvolver, falar para ele assim, olha, tem uma coisa que é melhor do que a história das religiões. Porque na realidade, a gente é fruto não só das religiões, das crenças das religiões, mas de outros aspectos, de outros períodos que não são só religião. Né? E aí, se você me permitir, eu gostaria de falar sim sobre isso, né? Mas falar sobre todos esses aspectos, tudo bem? Ele falou, puxa, melhor ainda, que legal. E aí então eu comecei a dar as aulas, né, sobre crenças dentro desse projeto, né, no grupo do CEL, e as pessoas amaram. E aí começou a acontecer, e o que era para ser 1, 2 encontros de meia hora, viraram 5 aulas, né? Foi crescendo, crescendo, e aí foi maravilhoso. E esse mesmo coordenador, depois ele me chamou a atenção e falou assim, Chico, eu já tenho alguns relatos de pessoas falando comigo que como esse curso evoluiu e mudou a vida deles, como eles começaram a pensar em coisas que eles nunca tinham pensado, isso modificou a vida deles. Eu falei, meu Deus, olha só, naturalmente, tópicos que eu nem imaginava que poderiam vir a ser aquilo que eu, né, imaginava definitivamente com o método Brilhantes, já estava acontecendo, já estava gerando mudança. Né? E foi aí, então, que aconteceu uma outra coisa muito legal, uma outra ajuda do CEL. Então, gente, foi aí que um dos alunos que fazia as aulas do grupo do CEL foi tendo uma participação cada vez mais intensa. Ele vibrava tanto com aquilo que eu falava, ele ficava super interessado, gostava e tal. E aí a gente começou a conversar bastante. E ele, nessas conversas eu falei para ele sobre o meu projeto do Método Brilhantes. Ele adorou a ideia, falou, puxa, tem tudo a ver com o que eu sempre quis fazer na minha vida,
Digo mais, eu sou a pessoa certa para ser o seu parceiro. E aí a gente foi conversando, foi vendo todas as tratativas, fomos avançando, e foi assim que ele se tornou o meu sócio, né, que é o Brian de Felipe Albert. Né? Hoje ele está aqui fazendo as perguntas, está fazendo as entrevistas junto comigo, vocês vão conhecer bastante ele, está sempre junto com cursos, a gente está desenvolvendo cursos juntos, o método juntos, e mais do que isso, ele deu um impulsionamento para o método muito grande. Então você se lembra que lá atrás eu falava que tudo aconteceria no tempo de Deus? Eu, lógico, sempre, né, dizendo que o curso é de Deus, então eu não poderia simplesmente aceitar qualquer pessoa chegar e falar, não, agora você é seu sócio e tal. Por mais material e mais interessante que pudesse parecer, eu parei, fui lá, fiz uma reflexão e pedi a Deus que me mostrasse se realmente ele era a pessoa certa para aquilo. E assim foi. Né? Eu recebi todas as informações e tal para a gente conseguir realmente entender, né, para eu entender e para ele entender que aquilo era o caminho certo e tal. E estamos indo super bem juntos, trabalhando juntos. Né? Temos outras pessoas que nos ajudam também, né? Estou numa equipe, hoje está cada vez crescendo mais. Mas foi muito interessante que desde o início ele já começou a dar um impulsionamento muito grande para o Método Brilhantes. Não só como sugestões, mas como coisas práticas, efetivas, né? Foi através dele que a gente desenvolveu toda a parte do site, nas mídias sociais e tudo mais, foi muito bacana e tudo isso. Mas também, naturalmente, eu comecei a fazer outras palestras. Dentro de um grupo, né, que ele também desenvolve, né, desses vários grupos que eu fazia estudo, eu comecei a fazer apresentações, e fiz uma, e fiz outra apresentação ali, até que nós pensamos então em fazer o primeiro curso pago do Método Brilhantes. Ainda era uma fase experimental, e aí nós optamos então por fazer assim, a gente iria dar uma série de 5 aulas de 2 horas dentro do projeto do curso Evolução da Crença, e esse projeto, esse webinário, ele na verdade se estendeu até um pouco mais do que isso e tal, porque o interesse foi muito grande das pessoas, e aí nós combinamos assim com as pessoas, que elas não teriam valor para o curso. As pessoas fariam o curso no seu tempo, né, e quem gostasse, quem se sentisse bem com aquilo, poderia fazer um valor de pagamento, de donativo, no valor que quisesse. E isso também seria uma forma da gente entender como que o curso estava impactando as pessoas, como que ia gerar gratidão nas pessoas, gerar mudança nas pessoas e tudo mais. E aí fizemos, o curso foi um crescente, as pessoas adoraram, né? Foi a possibilidade de estar gravando o curso para depois lançar a versão pré-gravada já do curso, né? Esse primeiro foi ao vivo. E aí então nós vimos o potencial que aquilo tinha realmente de efetivamente mudar a vida das pessoas. Foi maravilhoso, o valor de contribuição que as pessoas tinham que fazer, a gente tinha uma expectativa do que poderia ser, mas em nenhum momento foi sugerido um valor, e as pessoas voluntariamente foram fazendo, e aquele valor, pasmem, superou aquilo que a gente tinha previsto. E tem uma coisa muito legal nisso. Às vezes, um valor que é muito para uma pessoa pode ser pouco para outra. E quando você coloca um valor aberto, é muito bacana, porque Deus atua de forma a trazer aqueles alunos que realmente precisam escutar aquela mensagem. E às vezes um pode pagar um valor pequeno, mas o outro vem e compensa e faz um valor muito maior. Então, na média, a gente consegue chegar num valor bacana, que foi inclusive depois o valor que a gente acabou balizando para um preço, né, para colocar o curso online, por exemplo, né, quando fizemos o curso lançado pela plataforma do Hotmart, que aí não tem jeito, eu preciso colocar um valor estabelecido, né, para poder vender livremente, abertamente online. Então, foi assim que começou, né? As coisas começaram a acontecer, simplesmente começaram a surgir, né? E aí fomos fazendo, fazendo e fazendo. E aí, então, o curso começou a dar receita, começou a trazer dinheiro para a minha vida, para a vida do Brian também, e aquilo começou realmente a acontecer de um ritmo muito grande, e aí, então, a gente tinha mais uma etapa pela frente, que era lançar o curso gravado, né? O curso pelo Hotmart. E como é que Então, gente, foi maravilhoso de perceber que eu não precisei fazer esforço nenhum. Naturalmente as aulas foram começando a acontecer, a procura pelo curso foi acontecendo, a gente foi lançando, foi criando, aprendendo e tudo foi acontecendo. E o mais importante, as mudanças foram acontecendo no tempo de cada um e no tempo das pessoas também. E as pessoas começaram a ter gratidão, manifestar essa gratidão, ter mudanças de vida, manifestar isso,
Isso foi gerando uma série de depoimentos, por exemplo, vocês podem ir lá no nosso site, tem vários depoimentos desses alunos, né? Não só desse, como dos cursos seguintes que nós fizemos, né, do webinário, dos primeiros cursos, de todos eles, nós já temos depoimentos dos alunos. Ou seja, aquilo que foi experimentado comigo, foi vivenciado, foi feita uma mudança dentro de mim, gerou naturalmente um curso, e esse curso começou a mudar as pessoas que começaram a dar depoimento que estavam acontecendo. Mas por que houve essa mudança, né? O que é interessante é que tudo isso aconteceu no momento mais grave da crise. Quando já tinha acabado o auxílio emergencial, quando já não tinha mais fruta para vender, já não tinha mais nada, né? Quando já não tinha mais solução praticamente, aí começou a atrair os cursos, começou a acontecer. Mas por quê? Como é que estava o meu estado mental nesse momento? Né? Como é que estava o meu estado mental para atrair sócios, para atrair aulas, para conseguir dar aulas sorrindo, vibrando, fazendo? Estava tranquilo. Apesar de toda a dificuldade, apesar de estar já no limite de todas as forças físicas, né? Eu estava só esperando acontecer a mudança. Eu sabia que ela ia acontecer. A minha intuição me dizia claro que ele ia chegar. Só que não era o momento ainda. Na hora certa ela iria acontecer. E apesar de tudo isso, foi aí, nesse momento de maior dor, né, de dificuldades, não vou dizer dor, porque eu já não sentia mais dor, mas de maiores dificuldades, que nasceu o Método Brilhantes. Foi dentro, esse foi o parto, né, as dificuldades fizeram surgir, porque o meu estado mental já era totalmente outro. Era tranquilo, apesar de todas as dificuldades. Ou seja, eu já estava atraindo tudo aquilo que eu queria, porque eu já não caía mais de nível, eu já não atraía tantas coisas negativas para mim. E aí começou a acontecer uma mudança muito interessante, não só comigo, mas em toda a sociedade. E aí começou a gerar reflexos em mim. O que aconteceu?